Estamos no ar, Conversa da Tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Mais um dia aqui com vocês e nós queremos te convidar a participar desse programa junto com a gente, queremos te convidar a deixar o seu comentário aqui no chat e interagir junto com a gente no nosso Conversa de hoje, que tem como tema Tudo Posso, naquele que me fortalece? Será que você aí se sente fortalecido, se sente uma pessoa forte, ou em meio às tempestades da vida aí, facilmente você desanima? Pois é sobre isso que nós vamos conversar no nosso programa de hoje. E com a gente aqui está alguém que eu tenho certeza que vocês estavam com saudades, que é o Samuel. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Marcos. Boa tarde você que está nos acompanhando aí na TV. É um prazer estar aqui novamente, é um prazer estar com vocês aqui nesse momento especial aqui e falando sobre esse tema tão importante para a vida do cristão, né? Estar fortalecido, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa interessante que nós vamos falar sobre esse texto, nesse versículo específico, é que algumas pessoas entendem ele de forma equivocada. Então, nós vamos tentar trazer um pouquinho à luz do contexto que, de fato, Paulo estava querendo falar sobre esse tema. Então, ficamos muito felizes de você estar nos acompanhando e que Deus muito nos abençoe nessa tarde aqui, né? Nessa conversa da tarde. É isso aí, a gente já deixou aqui no nosso chat uma enquete que pergunta: você se considera uma pessoa forte? Sim ou não? Vota aí na nossa enquete, daqui a pouco a gente vai ler os comentários de vocês, vamos ver o resultado da nossa enquete. Você já pode aí ir votando e clicando, deixando o seu like aqui no nosso vídeo e deixando o seu comentário a respeito disso. Mas vamos lá, vamos começar lendo esse texto, Samuel, muito conhecido de todos nós. Quem cresceu na igreja aí já conhece Filipenses 4, 12 e 13, né, que fala sobre o nosso tema. Vamos ler e entender biblicamente o que Paulo quer falar quando ele diz que podia tudo naquele quem o fortalecia. Vamos lá, vamos sim, Marcos. E eu queria que você já que está aí, se tiver a possibilidade de abrir a sua Bíblia aí, esse texto vai estar em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, para a gente entender melhor o contexto. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo foi alguém que teve todas essas experiências, né? Ele escreve essa carta preso. Ele anteriormente, né, havia sido apedrejado, havia sido açoitado, havia sido picado por uma cobra, havia enfrentado vários naufrágios aí. Era alguém que tinha passado por diversos tipos de perigo, né? Alguém que experimentou a dor, experimentou a angústia, experimentou a solidão, a injustiça. E aí ele escreve isso: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante, Marcos, quando a gente olha um pouquinho sobre a vida de Paulo, né, nós percebemos que, quando lemos a primeira e a segunda carta de Coríntios, vamos ver que em 5 momentos específicos, mais ou menos, Paulo vai apontar as experiências dele, né, com relação à vida ministerial, né? Ele passou por poucas e boas, né? Quando nós lemos, por exemplo, 2 Coríntios, o primeiro capítulo, Marcos, ele já começa falando que ele passou por um problema tão grande que ele chegou a perceber que estava na beira da morte, né? Eles já davam a morte como certa, né? Uhum. E viu que Deus o resgatou, né? O livrou desse perigo, né? E ele louva a Deus, né? Apontando que até nas dificuldades, nas circunstâncias horríveis, principalmente essa que ele estava passando, ele entendeu que Deus estava o consolando para que ele tenha experiência, e essa experiência desse consolo de Deus possa ser utilizado também com os outros, né? E o texto lá vai dizer, né? Vai apontar
Bendito Deus e Pai, nosso Jesus Cristo, que nos consola em minhas aflições, para que nós possamos consolar com a mesma aflição que Deus nos consola outros. Sim. Então, a consolação não é minha, não é sua. A consolação é de Deus. Deus nos consola com a consolação dele, para que possamos consolar outros com a consolação de Deus. Olha que especial, né? E a gente percebe isso. Ele fala aqui que ele sabe conviver em todos os momentos. Esse texto aqui é interpretado de forma errônea por algumas pessoas, dizendo que qualquer coisa que você fizer na sua vida, você vai prevalecer, porque você vai ser fortalecido no Senhor, porque você vai conseguir as coisas da sua vida, mas o texto não vai falar sobre isso, né? Interessante que se a gente ler 3 versículos antes, a gente percebe o que, de fato, Paulo estava querendo falar. Ele, em todas as circunstâncias da vida, ele entendia que Deus estava com ele. E não apenas estava com ele, mas estava fortalecendo a vida dele. E como é especial, né, Marcos? Ter a noção e a consciência que Deus tem nos fortalecido. Apesar das circunstâncias que vivamos, entender que Ele está conosco, né? Sim. E Ele nos fortalece para as vitórias, né? Como muitas pessoas usam o texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece, então eu posso vencer, eu posso conquistar esse emprego, eu posso ser promovido, eu posso conquistar bens materiais, eu posso muitas coisas boas, mas Ele também nos fortalece na nossa fraqueza, na nossa dor, né? Nos momentos de dificuldade. Isso é muito consolador. É verdade. Que nós guardemos em nossos corações essa verdade. Isso mesmo. Deixa eu dar uma boa tarde para quem já está nos assistindo. Vamos lá. Tem até a sua vovó que está aqui no nosso chat. A Rita Lopes. Um abraço, Rita. A Wanda, a Wilney, a Marta Maria, Josiane, Jacira. Boa tarde para todos vocês aí que estão nos assistindo. Deixe o seu comentário aqui, participe da nossa conversa, responda a nossa enquete. Você se sente uma pessoa forte? Sim ou não? E essa enquete é profunda, assim. É simples, você se considera uma pessoa forte, mas quando nós enfrentamos algumas dificuldades na vida, Samuel, se nós não tivermos essa certeza aqui do que Filipenses nos ensina, nós nos abalamos, né? Nós dizemos, olha, esse fardo é pesado demais e eu não consigo suportar, né? Exatamente. A gente às vezes esquece, né? Em momentos de tribulação, a gente esquece de várias coisas, né? E eu penso, pelo menos, Marcos, em 3 situações que nós podemos ser fortalecidos, né? Primeira, ser fortalecido pelo Deus da palavra. Segundo, ser fortalecido pela palavra de Deus. E, por último, ser fortalecido pelos nossos semelhantes. Então, nesse programa, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esses 3 itens aí, que eu creio que vai nos trazer à memória, de fato, a importância que é Deus, sua palavra e os nossos semelhantes. Isso mesmo. Então, 3 formas aí, se você se perguntou, como Deus pode nos fortalecer? Nós vamos falar de 3 formas. Deus pode nos fortalecer das mais diversas formas, inclusive conta seu testemunho aqui, né? Às vezes a gente está triste e recebe uma ligação, Deus nos fortalece através de uma ligação. Às vezes a gente está desanimado e encontra um amigo na rua e Deus nos fortalece ali. Às vezes a gente está fazendo a nossa devocional e lê um texto que está falando tão fortemente com a gente, Deus nos fortalece ali também, né? Pois é, muitas maneiras de Deus nos fortalecer e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Mas agora eu vou chamar o Tiago Henrique, que vai trazer para a gente as novidades da nossa editora missionária, a editora Hebron. É com você, Tiago. Um dos maiores nomes da igreja atual escreveu 37 comentários bíblicos expositivos que falam sobre Gênesis, Daniel, Neemias, Mateus, Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia. E você pode adquirir agora mesmo em editorebron.com.br, link que aparece agora na sua tela. Lembrando que toda a verba da Editora Hebron é revertida para missões através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Olha aí, esse é o sonho de muita gente, né? Ter esse kit de comentários aí na sua casa do Pastor Hernandes, e você pode fazer isso acessando o site da Editora Hebron. Nós entregamos em todo o Brasil. E agora eu tenho um outro recado. Eu quero apresentar para você também algo que pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente aí. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar naquele ambiente aconchegante, né? Um ambiente bonito, um ambiente confortável. E é por isso que as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está
está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, o ambiente que você mora, ou aquele lugarzinho onde você desenvolve coisas novas, né? Aquele lugar mais criativo da sua casa. A Quali Vinil está aqui para isso, além de produzir tintas da melhor qualidade, que podem ser encontradas de uma forma fácil em uma loja pertinho da sua casa e também através do site, né, que é qualivinil.com.br, está aparecendo aqui na tela. Você pode acessar o site e conhecer a linha completa de produtos da Quali Vinil, que é parceira da IPPTV há muito tempo. Desde o comecinho da nossa TV, a Quali Vinil está com a gente. Então chegou a hora de você se inspirar, transformar, decorar usando Quali Vinil. Samuel, vamos continuar do nosso tema, como Deus pode nos fortalecer. Vamos lá. Como disse, né, a gente separou essas 3 formas para a gente falar um pouquinho sobre isso. E a primeira forma é, de fato, somos fortalecidos pelo Deus da palavra. Nós entendemos que Deus se revelou a nós por sua própria vontade, né, sua soberania, e nós só o conhecemos em partes porque Ele se revelou a nós, né? E quando nós nos debruçamos na palavra dele, nós conhecemos mais sobre ele, né? E a gente percebe, por exemplo, que Deus, ele dá força ao seu povo. A gente olha lá em Salmo 29, versículo 11, o último versículo desse capítulo, né? E aqui ele já começa esse capítulo falando, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ele é de exultar mesmo a Deus, de tributar louvores a Deus. E ele conclui esse capítulo, Marcos, com a frase excepcional. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós perceberemos que muitas das batalhas que Israel lutou, ele não tinha forças, ele não tinha armamento, ele não tinha poderio bélico para poder vencer as batalhas. E nós percebemos até em algumas batalhas de forma estranha, né? Por exemplo, Jericó, a estratégia que foi utilizada para conquistar Jericó, né? É interessante como nós vemos, né? Os relatos bíblicos sobre isso. E nós percebemos que, no final das contas, quem dava força para o seu povo era o próprio Deus, é o Deus do seu povo. Como é que nós entendemos essa verdade hoje, né? Como é que nós entendemos que Deus nos dá força hoje? Primeiro, entender que sem Ele nada podemos fazer. João 15, Jesus falando aos seus discípulos e falando também a nós. Nós só fazemos algo porque porque Jesus que nos dá força. É entender que nós acordamos de manhã, é entender que nós fazemos nossas coisas, e às vezes até muito bem, mas é Deus que nos dá força para fazer. É Ele que nos dirige, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá sabedoria, é Ele que nos alegra para que possamos fazer o que tem que ser feito. Essa é a primeira consciência, Marcos, é entender que Deus que nos dá forças, Ele que nos conduz para fazer as coisas corretas. E essa consciência faz que os nossos joelhos se dobrem, né? Porque todas as manhãs nós acordamos tendo isso em mente. Eu preciso da força do Senhor. Eu preciso que o Senhor me fortaleça para que essa manhã eu possa enfrentar os desafios do meu dia, possa vencer todas as barreiras que eu encontrar. E só na força do Espírito Santo de Deus nós conseguimos fazer isso, né? Exatamente. Essa verdade tem que estar no nosso coração de forma bem cristalina, Marcos. Eu adoro a Deus, não porque Ele vai me proporcionar alguma coisa, mas por quem de fato Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que tem todo o controle do mundo em suas mãos. Então, nada foge do seu controle. Então, se nós entendemos e temos essa consciência e entendemos que Ele que nos dá força, nós vamos caminhar de forma mais tranquila, sabendo que nada foge ao seu controle, porque Ele tem todo o poder. É uma verdade que tem que ser guardada, né, Marcos, nos nossos corações. Mas também, Ele não é só o Deus que nos dá força, mas também Ele é o Deus que nos acompanha nas nossas caminhadas. Eu fico impressionado com a transição entre Moisés e Josué, né, o sucessor de Moisés. E quando nós lemos Deuteronômio capítulo 31,
nós vamos ver um versículo muito interessante ali. Ele fala o seguinte para ele: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te atemorizes. A pergunta que nós podemos fazer hoje, Marcos, é: quais são os turbilhões das nossas vidas que têm nos atemorizado? O que nós estamos temendo hoje? Quais são os desafios das nossas vidas que precisam ser vencidos? O Adalto Lourenço falando, né, na época de escola dele, ele falando que estava muito preocupado com a monografia dele e tal. Ele conversou com o professor dele, que era cristão, e o professor falou o seguinte: Adalto, não se preocupa, porque no dia da sua apresentação Deus já está lá. Deus já está lá. Será que nós estamos realmente guardando isso no nosso coração, Marcos, né? Pois é. Entendendo que Deus está caminhando conosco, nos fortalecendo, nos direcionando, nos dando vigor para a vida? Os principais momentos em que nós não conseguimos enxergar isso são nos momentos de sofrimento, né? Nós vamos ver o vídeo do pastor Hernandes falando sobre isso, que somos povo de Deus, não estamos imunes ao sofrimento, mas no sofrimento Deus está lá, né? Vamos ver esse vídeo. Ele reconhece que somos o povo de Deus, um povo transformado, um povo especial, mas não um povo imune às aflições da vida. Note comigo no verso 1 ainda, que ele se dirige às 12 tribos que se encontram na dispersão, ao povo crente, ao povo de Deus, ao povo escolhido de Deus, ao povo remido pelo sangue de Cristo, ao povo habitado pelo Espírito Santo, ao povo vocacionado para ser luzeiro do mundo. Mas esse povo não está blindado, esse povo não vive numa estufa espiritual, esse povo é o povo que se encontra na dispersão. Em outras palavras, seus bens foram confiscados, sua liberdade foi retirada, eles estão como peregrinos, como forasteiros pelo mundo afora, como que não tendo casa permanente. Então, o fato de eles serem povo de Deus não os impediu de enfrentarem as lutas, as provas e os sofrimentos naturais da vida. Nossa. Hernandes sendo Hernandes, né? Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Nós somos povo de Deus. Coloque isso no seu coração, irmão, irmã que está nos escutando agora, nos assistindo. Nós devemos internalizar isso em nós, né? Nós somos povo de Deus e eu tenho um texto que vai apontar, né, Jesus como não apenas como o Senhor dos discípulos, mas ele fala, né? Não te vejo agora como servo, mas como amigo, porque eu tenho conversado e ensinado a vocês todos os mistérios de Deus, né? Então, se internalize, entenda que você faz parte da família de Deus, né? Ele é seu pai, né? O próprio Paulo vai falar assim: Abba, Pai, né? Ele tem essa consciência, depois de anos de estudo, de entendendo quem de fato é Deus, ele clama, né? E fala assim: Abba, Pai, você é meu Pai. Entender Deus como Pai, né? Mas também Deus nos fortalece, porque nada nos separará do amor de Deus. Romanos 8, 38 e 39 vai deixar isso bem claro. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A pergunta que eu te faço é: você está se sentindo amado ou amada por Deus? Qual é o seu entendimento sobre o amor de Deus na sua vida? Será que você está se sentindo desamparado ou desamparada? Será que você está pensando que a sua vida está difícil demais? Está complicada demais? Está dolorosa demais? Será que você
tem internalizado no seu coração que a carga que você está levando é muito pesada, guarde o seu coração. Nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Tenha isso em mente. Tenha isso no seu coração. Caminhe a sua vida nessa verdade. Caminhe e dê passos de fé e coragem, mesmo nas tribulações, compreendendo que nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, guarde isso no seu coração. Guarde essa verdade lá no profundo do seu ser, para que nada abale você. Porque você vai ter fé de compreender que você é amado por Deus. Amém. Tá muito bom o nosso papo, né? Vamos continuar falando sobre isso, mas agora eu tenho um recado muito especial para você que está nos assistindo aqui, porque faltam poucos dias para o nosso já conhecido congresso CAL, chamado para acordar a liderança. De 11 a 14 de outubro acontecerá esse congresso aqui na nossa igreja e eu quero te convidar para fazer parte disso. O propósito desse treinamento é capacitar líderes ao treinamento de discipulado, porque nós acreditamos que o discipulado é o padrão bíblico eficaz para a plantação e para a revitalização de igrejas. E a essência do discipulado é conformar pessoas à semelhança de Jesus Cristo. É por isso que eu reforço aqui o meu convite para você participar desse congresso, porque será um tempo de um treinamento intensivo, um treinamento teórico, um treinamento prático, e nós teremos aqui estudos bíblicos, oficinas que com certeza vão te ajudar a ter um ministério mais abençoado, um ministério mais frutífero. E eu te pergunto agora, você que está nos assistindo nesse momento, você quer revitalizar e avivar a sua igreja? Então seja um representante aí da sua comunidade, venha para cá e participe presencialmente ou participe online do nosso CAL, chamados para acordar a liderança. O site é congressocal.com.br. Então acessa lá o site e saiba mais. Esse congresso vai ser uma bênção, não é não, Samuel? Exatamente, Marcos. Esse congresso veio para nos ajudar, né, a entender melhor esse trabalho de discipulado e nos capacitar para que, como Igreja de Cristo, nós possamos cumprir Mateus 28, né? Fazer discípulos em todos os locais, né? E fazer o nome de Cristo conhecido. Então, participe, vai ser uma bênção, vai ser abençoador para a sua vida, e você vai ter o material, né? Você vai receber o material, mesmo que se você for de fora do país ou do estado de São Paulo, você pode fazer online e também você vai receber o material do congresso. Será uma bênção, que Deus muito fale aos nossos corações, né? Eu estou ajudando no CAL, mas eu vou ser um dos alunos também. Eu vou estar ali sendo como um dos congressistas para poder fazer participar aí. Vai ser uma bênção. Isso aí. Inclusive tem até certificado, né, para quem participar. Então... Tem certificado. E detalhe, né? A igreja lá coreana, da Coreia do Sul, ela tem mais de 120 mil membros. Então, é uma igreja que está ativamente trabalhando com isso e está vendo a mão de Deus, né, guiando e agindo com graça naquela igreja para fazer com que esse trabalho dê frutos, né? A gente não tem que ficar preocupado com números. O que a gente tem que fazer é fazer o nome de Cristo conhecido, independente onde nós estivermos. Então, seja um instrumento na sua igreja aí para implantar aí o ministério de discipulado. E para você ver a diferença, né? Infelizmente, no Brasil hoje, a gente percebe muitas igrejas, né, Marcos, tem essa dificuldade com o discipulado, né? Uhum. Muitos irmãos que estão sendo convertidos, estão indo para a igreja, mas não estão entendendo os próximos passos que tem que se dar. É que nem em novela, quando acaba em casamento, né? Só acabar em casamento não é o ápice da vida, né? Ali é só o começo de uma nova caminhada, então, de vários desafios. Então, mesma coisa. A pessoa foi convertida, entendeu que é pecadora, teve fé em Deus e se arrependeu dos seus pecados. Mas, e aí? Qual vai ser o próximo passo? Então, o discipulado que vai ajudar, que vai instruir, que vai aperfeiçoar a pessoa para que ela possa, a partir das Sagradas Escrituras, ter uma vida moldada e direcionada para a vontade de Deus. Então, seja um instrumento nas mãos de Deus. Então, participe desse congresso.
E tem tudo a ver com o nosso tema, né? O discipulado também é uma forma de Deus nos fortalecer, né? De um fortalecer o outro. Exatamente. A liderança é uma forma de Deus nos fortalecer. Quantas vezes nós somos encorajados pelos nossos líderes, né? Eles também têm essa necessidade espiritual de estar buscando o Senhor, de estar conhecendo mais da sua palavra, né? Se fortalecendo, e o CAL ele funciona para isso, né? Então, participe, incentive os líderes da sua igreja a participar também. Vai ser um tempo de fortalecimento, com certeza. Com certeza, né? Com certeza. A nossa enquete está rolando aqui, Samuel. Mais de 50 votos, já está meio a meio. Algumas pessoas se consideram fortes, outras não se consideram fortes. Daqui a pouco a gente vai encerrar a enquete. Está aqui no chat do YouTube, você pode votar. Mas eu já quero também dar uma boa tarde para quem chegou aqui. A Gabriela Belge está dizendo que está se sentindo muito mais forte e exatamente quando orava o livro dos Salmos todos os dias. Está aí uma boa dica, né, para a gente se fortalecer, fazer das Escrituras a nossa oração, e o Salmo é um ótimo livro para isso. Exatamente. Né? Valdineia Bispo, uma boa tarde. Mosqueira também, a Valda, a Marta Azevedo, Tereza de Jesus, lá do Pará. A Ana Célia Soares diz, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amo esse programa, amo vocês e o Senhor tem me fortalecido. Glória a Deus, Ana. Muito obrigado por sua companhia aqui todas as tardes. A Luísa Edith disse que até um tempo atrás ela se achava forte. Hoje sou forte porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como isso é verdade, né? É verdade. Quando nós estamos fracos, nós conseguimos ver o poder de Deus de uma forma mais nítida, né? Exatamente. É entender que é Deus que faz, Deus que conduz, Deus que dá força, Deus que dá escape. Não somos nós que, com nossa sapiência, né, com nossa inteligência, que conseguimos fazer as coisas. Não, é Deus que dá o escape, Deus dá o direcionamento, Deus dá os insights. Olha, faça isso, faça aquilo. E a gente vai aprendendo, né, com a Sagrada Escritura, a como devemos conduzir a nossa vida. É verdade. E graças a Deus pelas nossas fraquezas, né? Graças a Deus por esses momentos mais difíceis, porque nós podemos experimentar o poder de Deus, o fortalecimento, o revestimento, né, desse poder. Exatamente. E é exatamente esse que é o segundo ponto, né, Marcos? A gente percebe que a Bíblia, somos fortalecidos pela palavra de Deus, né? Primeiro porque a gente entende que ela é inspirada, né? 2 Timóteo vai falar sobre isso, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, repreender para a justiça e corrigir, né? E o propósito? A fim de que sejamos perfeitamente habilitados, né? A gente tem que entender isso, né? A importância da Bíblia na vida do cristão. Sim. Sem essa rotina, né, de devocional, de estudo da palavra de Deus, não tem como a gente orar tanto por fortalecimento, né? Pedir, Senhor, me fortaleça, me ajuda a enfrentar essa dificuldade, se a gente não está se munindo da ferramenta que Deus nos deu para nos fortalecermos, que é a palavra dele, né? Eu sempre falo isso. A gente só pode dizer que ama a pessoa se a gente conhece a pessoa, né? Se a gente não conhece a pessoa, como é que eu vou dizer que amo? Como é que nós conhecemos a Deus? Através da sua santa palavra. É buscar conhecer a Deus como ele se revelou a nós. Ele se revelou nas Sagradas Escrituras. A gente tem que buscar isso, se aperfeiçoar e se esmerar, né? Eu até falei, acho que em alguma das bem-aventuranças que eu estou dando na vida devocional, né? Que como é que está a nossa vida devocional? Nossa vida devocional está um fracasso? Quando eu falo fracasso, né, é uma palavra até forte falar sobre isso, mas será que nós estamos dando voga, dando importância devida a esse momento especial que temos para aprender da palavra e ter comunhão com Deus, orar e buscar? Por isso que eu acho interessante demais, Marcos, o programa do Vida Devocional, porque linka essas duas coisas importantes para o dia, né? Orar e meditar, não é só ler. Ler por ler não adianta, é ler, mas é meditar nas Sagradas Escrituras. Tirar um tempo intencional para poder fazer isso, não pegar aqui, sentar aqui 5 minutos e ler. Não. Devemos dar a devida importância, né, para a Bíblia. E tem não sei se você já viu quando você foi na sala do presbítero Luiz Fernando, tem uma plaquinha, eu estava lendo ontem, estava lendo domingo, né? A Bíblia é o único livro que você lê em companhia do autor.
Mas é a pura verdade. Nós estamos lendo a Bíblia, mas sabendo que Deus está conosco ali. Deus tem nos fortalecido ali através das Sagradas Escrituras. Eu choro. Teve um dia que eu chorei com o testemunho de um casal aqui da igreja que começou a entender a salvação, a Deus, as verdades do Evangelho, lendo a Bíblia. E como é especial, Marcos, ver que, de fato, a Bíblia ela é viva, né? Hebreus 4:12 vai dizer isso, né? Que a Bíblia ela é viva. Ele é vivo, eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, a ponto de separar juntas e medulas. Se você for ver, as juntas e medulas tá tão junta que você não consegue distinguir o que é quem ali para separar, mas a Bíblia é eficaz. A Bíblia é mais cortante do que ela. Então, possamos guardar, né, a Bíblia no nosso coração, porque ela é luz para o nosso caminho, né? O salmista vai nos ensinar isso, né? É o maior salmo, né? A gente olha o maior salmo, né? Salmo 119, e às vezes a gente fica com medo de ler, né? Não, mas pare, é uma riqueza o Salmo 119, falando sobre a importância da palavra de Deus, né? Então, a segunda questão é essa, é entender que nós estamos fortalecidos pela palavra de Deus. Sim. É ela que nos conforta, é ela que nos confronta, é ela que nos corrige, é ela que nos direciona para o caminho certo. Eu lembro do momento, eu estava passando por um momento muito difícil, e quem me consolou e quem me confrontou foi a própria Bíblia. Então, possamos guardá-la no nosso coração para os dias maus. Quando eles vierem, nós estaremos municiados. Porque ela é a nossa espada. É uma das armaduras, uma das partes das armaduras é a espada, né? Paulo vai dizer que a Bíblia é a nossa espada. Olha aí, que legal. E disponível em todos os momentos, né? Às vezes nós queremos ligar para um amigo, queremos procurar consolo em algumas pessoas e eles não estão disponíveis, mas as Escrituras estão sempre à nossa disposição, né? Para nos consolar, para nos encorajar e nos revestir, nos fortalecer. Exatamente. E Deus também é um Deus que está sempre à nossa disposição, né? Está sempre disponível aí, pronto para enxugar as nossas lágrimas, para nos animar e nos encorajar. E sobre isso o pastor Arival vai falar nesse vídeo aqui, que Deus é o Deus que nos fortalece. E eu quero falar de uma coisa preciosíssima das promessas de Deus, é que Deus nos consola, ou Deus consola o seu povo em seus maiores problemas. Eu não sei se você está envolto a muitos problemas hoje, se a sua vida está complicada, mas o nosso Deus é o Deus de toda consolação e Ele nos consola em meio a esses problemas e a essas circunstâncias. Eu quero ler para você aqui a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 16 e 17. O apóstolo Paulo, preso, já morrendo, com a sua sentença de morte já decretada, ele escreve essa carta para Timóteo e ele termina essa carta dizendo: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Versículo 17, preste atenção. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Qual é o problema que Paulo está vivendo aqui? Primeiro, todos me abandonaram. Todos, não alguns. O apóstolo Paulo, que tinha muitos amigos, que foi usado por Deus para abençoar muitas vidas, está agora preso, sozinho, abandonado. Em segundo lugar, o consolo que ele recebe no meio desse problema do abandono. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me deu assistência nesse momento. Mas não somente Ele me assistiu, Ele me revestiu de forças. E eu fui liberto da boca do leão. E o leão aqui não é o leão do imposto de renda, era o leão mesmo que
devorava os crentes nas arenas romanas. Terceira lição, o propósito de Deus em livrá-lo, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus aos gentios. Diante dessas três proposições, eu quero destacar aqui como é que Deus ele pode hoje manifestar a sua presença conosco nesses momentos difíceis, nesses momentos problemáticos. Fazendo assim um passeio nas Escrituras Sagradas, primeiro, nesses momentos difíceis, Deus aumenta a fé do seu povo. Pode ter certeza disso. Quanto mais lutas, quanto mais dificuldades, mais Deus coloca a gente para orar, para confiar mais nele, para depender mais dele. Segundo lugar, Deus, ele nos instrui e nos ensina. Pode ter certeza disso. O salmista, ele diz, eu não aprendi os teus decretos se eu não tivesse passado por aflição. É na aflição que nós aprendemos. É na aflição, como diz lá, no sofrimento, que o Filho Jesus aprendeu a ser obediente. Então, Deus, ele manifesta a sua presença nesses momentos difíceis, aumentando a nossa fé, nos ensinando lições novas. Terceiro lugar, ele nos fortalece com a sua graça. O apóstolo Paulo estava vivendo aquele momento difícil, de muita luta, de muita provação, espinho na carne, que lhe esbofeteava. Ele orou e Deus não tirou o espinho, mas Deus aumentou a graça. Então Paulo ele termina dizendo assim, ouvindo da própria boca de Deus, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. E eu quero terminar, dizendo que Deus também, ele manifesta a sua presença nos momentos difíceis conosco, refreando a ação do mal contra o crente. Pode ter certeza disso. Qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, Deus é o seu advogado, Deus é o seu defensor. E ele refreia, ele controla o mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Descanse o seu coração nesse dia e se aproprie dessa palavra maravilhosa. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida. Amém. Interessante ver que quando Paulo pede para que Deus retire esse espinho, o Senhor não retira, mas o Senhor o fortalece. Diz, não vou tirar não, mas vou te dar força para você suportar esse espinho aí. Exatamente. Às vezes a gente quer fugir das lutas, mas Deus está nos colocando lá para nos fortalecer, para ensinar para a gente, que Ele está conosco mesmo nesses momentos mais difíceis, E aí, deixa eu ler mais um pouquinho dos nossos comentários aqui, A Vilma está com a gente, e a Gabriela disse que o livro de Salmos nos traz grande revestimento. Milka também conosco. A Delva disse, a minha força vem do Senhor nosso Deus. Amém, Delva. Sidney também com a gente aqui. A Elizabeth Marques disse que sou forte porque Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nunca me abandonou. Ele é vida e estou viva pela vontade dEle. Amém. Glória a Deus por isso. Cláudia também, uma boa tarde. Rosângela Silva, a Marcela, o Alexandre, bastante gente está com a gente. A Laís está com a gente também, a Malha, a Alessandra lá de Santa Cruz do Sul, dizendo que ama a IPP, amém. Amém. Mira Nunes disse, forte porque Cristo habita em mim e fortalece todos os dias através da palavra. Maria do Socorro, forte nas promessas dele. A Alessandra também, Leonildo. Tem gente lá do sertão de Pernambuco, um abraço. O Bartolomeu está dizendo que Samuel também está cada vez mais forte em todos os sentidos. Isso é verdade, Samuel? Um pouquinho só. É meu tio, Bartolomeu. Bom que sua família é toda bem-humorada. Isso é muito bom. Coisa de nordestino, aí, Samuel, agora o que mais? De que outras formas Deus pode nos fortalecer, O que a Bíblia fala a respeito de fortalecimento aí? Ele também, Marcos, ele nos fortalece
com os nossos semelhantes. Primeiro, a gente tem que entender que Deus nos fortalece, porque Ele é Deus e Ele está conosco. Segundo, Deus nos fortalece pela sua palavra, porque ela é viva, porque ela é inspirada por Deus, porque ela é luz para os nossos caminhos, porque a palavra é uma espada, e além de espada, ela não apenas ataca, mas ela nos defende. A gente olha, por exemplo, o exemplo de Jesus com a tentação, né? Nós percebemos que ele, Jesus, responde aos questionamentos e às tentações do diabo com a Bíblia. Então, ela, além de ser ataque, ela é defesa, ela nos defende e nos protege para que não venhamos a pecar e a cair em pecado. Mas também somos fortalecidos pelos nossos semelhantes. Eu gosto muito do exemplo, Marcos, da vida cristã como uma vida no reino. Por isso que eu gosto muito do Evangelho de Mateus, né? Jesus, ele traça isso, ele ensina sobre isso, ele direciona que a nossa vida cristã é a vida do reino. Ele é o rei de Judá, ele é o Todo-Poderoso, é ele que reina. E por estarmos vivendo no reino, nós entendemos que nós somos servos desse reino. E como servos desse reino, nós devemos viver conjuntamente. Essa deve ser uma verdade em nossos corações. E quando nós olhamos a Bíblia para falar sobre comunhão, para falar sobre amizade, para falar sobre pessoas ao nosso redor, nós vamos muito para os livros de Provérbios, de Eclesiastes, né, que traz algumas informações muito interessantes sobre essa questão, né? E aí a gente olha, por exemplo, Provérbios 17, Marcos. O amigo, ele nos ajuda nas nossas adversidades. Não sei se vocês já pararam para perceber isso, mas quantas e quantas vezes você, em momentos difíceis, de tristeza, de angústia, você vai puxar algum amigo seu de confiança para conversar, só por falar, só para falar mesmo. Às vezes não precisa nem de conselho nenhum. Tem umas experiências que as pessoas vêm, falam e depois agradecem. Muito obrigado porque você me aconselhou, muito obrigado porque você me ajudou. Só que às vezes eu não tinha falado nada, Marcos. A pessoa só queria alguém para falar, para desabafar, para externar o que estava dentro do coração e não conseguia falar para ninguém. Então, o amigo, ele nos fortalece porque ele nos ajuda nas nossas adversidades. É uma via de mão dupla. Nós ajudamos e somos ajudados. Eu acho isso lindo, Marcos, no cristianismo. A gente não vive de numa redoma, né? A gente não vive preso, isolado. A gente não vive num castelo, como os contos de fada contam sobre raptando as princesas e vivendo presas. Não, nós vivemos no reino. Nós vivemos para glorificar a Deus conjuntamente. É por isso da importância da igreja. É por isso que o autor aos Hebreus vai apontar que devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Não façam como os demais, mas estejam juntos, convivendo juntos. E quantas vezes nós somos ajudados, nós somos fortalecidos por alguém. Mas o amigo também nos ajuda e nos aconselha. Eu acho isso especial. Provérbios 27, 9 e 10 vai ensinar sobre isso. O amigo nos aconselha. E quando a gente lê o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, de Heber Filho, do pastor Heber Campos Filho, nós vamos perceber, Marcos, uma coisa interessante sobre esse livro, né? A gente vai perceber que um dos caminhos da sabedoria é buscar aconselhamento com outra pessoa de sua confiança. Para trilhar o caminho da sabedoria, você deve entender que precisa de pessoas. Sim. Eu preciso de alguém. Eu sempre ilustro isso, sabe? Eu ilustro assim. Você com seus problemas, é como se você estivesse debaixo de uma árvore, tentando olhar os frutos, e às vezes não consegue. Mas uma pessoa distante do fruto, da árvore, consegue ver melhor os frutos. Olha, tem um fruto ali, tem um fruto ali, tem ali, tem ali. Mesma coisa na vida cristã. Quando nós nos aconselhamos a outros, as pessoas que estão mais distantes conseguem ver melhor a situação, conseguem dar
conselhos mais assertivos sobre o que nós estamos passando e o que devemos fazer. Existem dois problemas nisso aí, né, Marcos? O primeiro problema é que nós temos medo de nos abrir, porque nós tentamos criar uma imagem nossa de uma pessoa que não peca, de uma pessoa que não erra. Mas a gente tem que entender que vive no reino. E às vezes a pessoa sofreu já por ter, de ter aberto o coração para alguém e essa pessoa interpretou errado ou o julgou. Mas a gente tem que entender que vive no reino e eu tenho que ser uma pessoa de confiança e ter em mente que eu tenho que buscar ajuda e auxílio com outras pessoas mais sábias, mais experientes, mas devemos nos aconselhar. E no reino os valores são de ponta cabeça, né? Como diz o livro. No reino, o fraco fortalece o fraco, né? Não existe isso. Eu preciso ser um super-herói para poder dar um conselho para Samuel e fortalecê-lo. Não, no reino é assim. Um amigo fraco, pecador, consola e fortalece um amigo fraco, pecador. Exatamente. Né? É sensacional isso, né, Marcos? É entender que todos nós precisamos de Deus porque não temos forças para lidar com as nossas demandas diárias, mas Deus mesmo, vendo pessoas fracas, utiliza essas pessoas, porque o seu problema talvez não seja o meu. A minha fraqueza seja a sua força. Então, você me ajuda a entender como eu devo agir como você nesse aspecto. Mas eu também tenho alguns pontos fortes que eu posso ajudar você, que talvez seja o seu ponto fraco. E essa é a vida cristã. E é assim que devemos seguir. Que privilégio, né? Sermos usados como ferramentas de Deus para fortalecer outros, né? Então, essa é a importância de você caminhar com gente crente, gente disposta a te dar uma palavra de fortalecimento. E, às vezes, essa palavra não é só elogios, não. Às vezes, o que vai te fortalecer é uma exortação, né? Exatamente. É te mostrar, como o Samuel falou, aquele que está mais distante consegue ver coisas que você não está enxergando em você, e aí um amigo vai te exortar em amor, né, biblicamente, vai te fortalecer, vai te fazer superar. Inclusive, no programa de ontem, nós falamos sobre isso, sobre amizades. Então, se você perdeu o programa de ontem, vai lá no IPP Play, assista e entenda a importância de caminhar. Amizades intencionais. Entenda a importância de ter amigos bíblicos, né? Porque uma forma de Deus nos fortalecer é essa, através de pessoas, né? Exatamente. Então, guarde seu coração isso, olha, eu preciso de alguém. Você não vive só, mesmo que você queira. Primeiro, você precisa, se você não tem carro, do motorista de ônibus ou do trem ou do metrô, ou do motorista de Uber. Mesmo que você pague, mas você vai precisar do serviço dele. Das mínimas coisas, no supermercado para comprar. Você precisa de alguém que venda primeiro, mas antes, alguém que ensacou aquele produto. Mas antes, alguém que plantou e colheu aquele produto. Olha como nós precisamos das pessoas. Então, abra seu coração, não viva só. Não tenha medo de viver no reino. Nós vivemos no reino. Nós talvez passaremos por tristezas. Talvez algumas pessoas vão tratar a gente e agir de forma ruim. Mas devemos entender a importância de viver no reino e procure pessoas que você confie, e pessoas bíblicas, pessoas que falem sobre a Bíblia, que vivam a Bíblia, e aí você é uma ferramenta para você chegar nela e tê-la como uma pessoa de confiança para poder falar um pouquinho, externar o que está no seu coração e ser fortalecido por ela. Isso mesmo. Tem tanta mensagem legal aqui no chat. Eu queria muito conseguir ler todas, mas a gente não vai conseguir ler todas. Mas eu quero ler algumas, né? A Cineide está nos assistindo lá no trabalho dela. Bênção esse programa. Amém, Cineide. E a Márcia diz assim: boa tarde, Deus abençoe vocês. Deus é a minha fortaleza, sim, mas nem sempre estou tão forte. Não porque não creio, mas porque sou humana. E essa é uma verdade, né? Nós vamos ter momentos de fraqueza. Nós não somos super-heróis. No programa de hoje não é para você sair daqui entendendo que quando você se sentir fraco é porque você está simplesmente sendo incrédulo. Não, porque nos momentos de fraqueza você precisa olhar para Cristo. Você precisa enxergar, né, a mão de Deus ali. Então, entenda que os momentos de fraqueza, eles vão existir, né? O Ronaldo até comentou aqui que a fraqueza em nossas vidas só acontece para habitar em nós a força e grandeza do Senhor Jesus, revelada segundo o propósito de Deus. E é isso. Nos nossos momentos de fraqueza, que possamos olhar para o alto, né?
e nos fortalecer e buscar fortalecimento nessas coisas aqui que o Samuel nos trouxe. Fortalecimento em Deus, na palavra de Deus e nas pessoas que são usadas por Deus por simplesmente graça dele, né? Por misericórdia dele. Exatamente, exatamente. Só um detalhe, o Kleber está perguntando aqui se eu fiz Juvep. Eu fiz esse seminário da Juvep aí de uma pessoa. Tô achando que esse Kleber é o pastor Kleber, será? Não, esse Não, é outro Kleber? Porque o do pastor Kleber é Carlos Kleber. Carlos Kleber, verdade. Tá bom. Então, tem mais gente aqui com a gente. A Alessandra está dizendo que tem orado a Deus por uma igreja presbiteriana aqui. De onde você é, Alessandra? Diz aqui no chat. Talvez você já tenha dito anteriormente, eu não vi. A Cristiane disse que tudo posso naquele que a fortalece. Amém, Cristiane. É sobre isso que nós temos conversado. A Regina diz que ama essa TV e tudo que ela precisa tem aqui. Louvado seja Deus. Ela é lá de Itatiba. José Domingos, lá de Curupu. Tem gente do Brasil inteiro. Pindamonhangaba, São Paulo. A Cláudia. A Edna, de Santa Gertrude, São Paulo. Rosângela diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. A Martina está com a gente também. A Alexandra de Aracaju, Sergipe, minha terra, Alexandra. Pois é, nós somos conterrâneos aí. Kleber Diniz. Wanda disse que quando não tem nada para fazer, ela maratona a IPPTV e IPP Play, que através desse conteúdo cristocêntrico nos remete à palavra de Deus e isso nos fortalece. Que legal. Obrigado a todos que fazem essa TV. Amém, Wanda. Ela me disse essa semana lá no Instagram, mandou um direct para mim dizendo: olha, hoje vou maratonar o Conversa da Tarde. Glória a Deus, porque isso vai se encher de bom conteúdo, né? Para a glória de Deus. Eita. Samuel, vamos finalizar. Nosso programa já está chegando ao final. Você quer deixar uma mensagem final? Eu quero deixar a mensagem final apontando um versículo aqui para nossos irmãos aqui que está nos acompanhando. Salmo, capítulo 1, versículo 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse aqui está sendo apontado é o justo. E o que ele faz para que tenha uma vida produtiva? Versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem. Você quer ser uma pessoa produtiva no reino de Deus? Tenha a Bíblia, a lei do Senhor, como seu prazer. Medite nela de dia e de noite. Seja fortalecido pela santa palavra, para que você possa, no seu devido tempo, dar o seu fruto, para que você possa ser instrumento poderoso nas mãos de Deus, para abençoar outras vidas, para ser luz e para ser sal aonde você estiver. Então, que essa verdade bíblica possa pairar no seu coração, para que você possa ser um crente produtivo, porque é isso que o reino de Deus precisa, de pessoas produtivas, que mesmo nas tribulações, que mesmo nas angústias e nas adversidades, ser produtivo e fazer o nome de Cristo conhecido, porque foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que nós somos comissionados, foi para isso que nós fomos colocados à disposição da mão de Deus, para fazer que o reino dele cresça e que nós, no final das contas, glorifiquemos a ele em todas as circunstâncias. Amém. Nossa oração é que você tenha saído desse programa mais forte, fortalecido no Senhor Jesus. E muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, 1h30 da tarde, estamos de volta aqui na IPPTV. Eu conto com a sua participação. Coloca aí no despertador. 1h30 da tarde, ao vivo, mais um Conversa da Tarde. O programa de hoje está disponível a partir de amanhã no IPP Play. Você pode rever, pode mandar o link para quem você ama, né? E espalhar o nosso conteúdo aí pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil. Muito obrigado pela companhia. Fique agora com uma música preparada com muito carinho, na voz de Débora Dom, do Josiel e do Oséias. Deus te abençoe e até amanhã. Cobre-me
sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura